Hoje eu quero dedicar alguns minutos para falar sobre uma pessoa muito especial na minha vida, que foi meu pai, o Antônio. Meu pai foi um homem simples, mas com uma grandeza que poucas palavras conseguem descrever. Ele era agricultor, viveu uma vida de muito trabalho, mas também de muito orgulho. A terra era o seu sustento. Ele acreditava que quem plantava com amor colhe com fé, e foi assim que ele viveu. Lembro das manhãs frias que ele já estava de pé antes do sol nascer, com as mãos calejadas, mas o coração cheio de vontade. Chapéu de palha, a enxada nos ombros, o olhar firme. E era assim que ele encarava a vida, com coragem, dignidade e uma confiança quase sagrada na força do trabalho. Ele não teve luxo, mas teve valores. Nos ensinou que respeito, honestidade e palavra dada valem mais do que qualquer riqueza, que o suor do rosto é digno, e que a terra, mesmo quando ingrata, merece cuidado e merece amor. Enquanto o mundo se modernizava, meu pai arava o solo com seus pés descalços e a alma inteira, enquanto muitos buscavam facilidades, e ele acreditava no passo a passo da paciência, na paciência de quem espera tempo certo da colheita. E como ele era generoso, não só com a família, mas com os vizinhos, com os amigos, com qualquer um que batesse em sua porta, precisando de algo. Ele podia não ter muito, mas sempre dava o que podia. Um prato de comida, um conselho, um abraço silencioso, desses que dizem tudo, mesmo sem palavras. Hoje falar do meu pai é falar de saudade, mas é também falar de gratidão. Gratidão por ter aprendido com ele que a vida é feita de raízes firmes, de trabalho honesto e de muito amor. Meu pai Antônio foi muito mais do que um agricultor. Foi um exemplo de ser humano. Um homem que deixou marcas profundas, não só na terra que cultivava, mas nos corações dos seus filhos. Se hoje tenho algum valor, alguma honra, alguma força, é porque tive o privilégio de ter sido filha desse homem. Um homem do campo, um homem de palavra, um homem de grande alma. Mas ele nunca esteve sozinho nessa caminhada. Ao lado dele sempre esteve minha mãe, mulher forte, valente, que enfrentou as batalhas da vida com a mesma garra. Enquanto ele trabalhava na roça, ela segurava tudo dentro de casa. Lavava, cozinhava, cuidava dos filhos, da horta, dos animais e ainda dava força para eles seguirem em frente. Eles eram um casal que se amava e se respeitava, mesmo quando a vida era dura demais. Eles passaram por muitas dificuldades. A maior delas era a falta d'água. Mas nem a seca, nem a pobreza, nem as dificuldades fizeram meu pai e minha mãe desistirem. Pelo contrário, foi nesses momentos que eles mostraram quanto eram fortes. Juntos enfrentavam a fome, o cansaço, o calor do sol rachando a pele e a esperança que às vezes parecia querer ir embora. Meu pai, mesmo cansado, nunca reclamava. Minha mãe, mesmo exausta, sempre achava um jeito de alimentar a todos, com dignidade e amor. Eles foram exemplos de resistência, de fé, de humildade e de uma parceria verdadeira. Hoje, olhando para trás, eu me emociono ao lembrar dessa história, porque foi ali, no meio da dificuldade, que aprendi o que realmente importa: a força da união, o valor do trabalho, o poder do amor. Meu pai Antônio foi muito mais do que um agricultor, e minha mãe foi muito mais do que uma dona de casa. Eles foram gigantes. Plantaram valores, cultivaram coragem e colheram filhos que, como eu, sempre sentem muito orgulho da raiz e de onde vieram. Se hoje eu sou o que sou, é por causa deles. Meu pai e minha mãe, muito obrigado por tudo, por cada sacrifício, por cada gesto de amor, por cada lição que vocês nos deixaram. Das recordações que eu tenho dele, do tempo que a gente era criança, né? Ele ensinando a gente a trabalhar na roça, a plantar, a colher.
É, na época que ele fazia tijolo, ele ensinava a gente a amassar o barro, né? Fazia tijolo manual. Amassar o barro, dos ensinamentos mesmo, né? Enquanto a gente trabalhava, ele ensinava as coisas pra gente. Eu, toda a recordação que eu tenho do meu pai é ele trabalhando, só trabalhando, aquele cheirinho de suor, um cheiro de suor gostoso, sabe? Do trabalho mesmo. Aí lembro da colheita das frutas, principalmente na época da melancia. Eu não gostava muito de melancia e ele fazia a gente comer melancia, né? Eu não gostava de fava, ele insistia para comer fava, eu ficava com a raiva, mas não comia não. Ele então vai passar o dia com fome, que é para aprender. Eu falava não como, não vou comer de jeito nenhum. Passo o dia com fome, mas não como. Eu não gostava de fava, até hoje não gosto de fava. E eu também, uma coisa que eu falo que sempre puxei a ele, que eu não sou muito chegada a feijão. E ele não gostava de comer feijão. Eu não sou muito chegada a comer feijão. É uma coisa que não me enche os olhos, assim, de. Não sou muito chegada de comer feijão. Aí eu lembro muito dele isso, que eu. Nesse ponto eu puxei meu pai. Eu sempre falo isso, nesse ponto eu puxei meu pai. Porque meu pai não gostava de feijão, eu lembro dele sem comer feijão. Eu falei, meu pai, eu acho que a vida toda dele ele não comia feijão, né? E viveu 81 anos, né? Acho que foi 81. E e é isso, de tudo que eu lembro do meu pai foi sempre trabalhando, até praticamente os últimos dias da vida dele, porque ele parou de trabalhar já quando ele viu que não aguentava mais, mas ele sempre gostou de trabalhar, de cuidar da roça, né, de estar com a enxada nas costas. E eu lembro também que ele ia lá para o sítio do meu irmão, o Manuel, né, que é da primeira família, é o filho mais velho dele, da primeira família. Ele ia muito lá no sítio do meu irmão trabalhar, vou dar uma forcinha para Manel. Aí ia lá no sítio do meu irmão trabalhar, ajudar e sempre trazia alguma coisa para casa, né? Era isso que me recorda muito. Em meio à dificuldade, né? Que, como eu falei, da seca, que eu lembro que os anos mais difíceis da vida da gente foi no ano de 91 a 93, se eu não me engano, que foi uma seca que a gente achava que não ia sobreviver, não ia passar por aquilo, né? E com toda a dificuldade eles conseguiram, meu pai e minha mãe, né, conseguiram enfrentar, né, enfrentar essa situação e cuidar da gente, cuidar. E hoje a gente, graças a Deus, cada um tem sua vida, cada um tem sua, né, cada um seguiu sua vida, graças a Deus. E, e é isso, falar de saudade, eu sinto muita saudade do meu pai, muita saudade da minha mãe. A gente entende que um dia a gente vai se encontrar, né? E, e é isso, acho que é um sentimento assim de saudade mesmo, muita saudade de lembrar dele. Eu lembro quando eu tinha 5 anos, minha avó faleceu e eu não entendia direito, que era a mãe da minha mãe, né? Eu não entendia direito como que a pessoa, para onde que a pessoa ia, né? Depois que morresse, eu perguntava para ele. Aí ele falava que quando fosse de noite ele ia me mostrar uma estrela no céu, que era a minha avó. Ele falava isso. O jeito dele ensinar a gente, né? De enfrentar essas coisas, né? Das recordações que eu tenho do meu pai, assim, da infância, se eu pudesse voltar, lá quando eu tinha, sei lá, 5, vamos dizer assim, 5, 10 anos, esse período. Que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria, né? Que era a época que ele ensinava a gente a trabalhar na roça, plantar, colher. Tinha uma época que ele fazia tijolo manual, ele ensinava a gente a fazer tijolo manual, amassar o barro, a prensar no molde, né, que era um molde de madeira. Eu tenho ótimas recordações do meu pai. E só recordo dele assim, na luta, no trabalho, trabalhando muito para cuidar dos filhos, né? Ele casou 2 vezes, teve 2 famílias. Eu sou da geração mais nova, né, da família mais nova. E tudo que eu me lembro é isso. Meu pai gostava muito da época junina, né? De fazer festejo junino.
Aí eu tenho uma marca, né, de fogos na minha perna, uma cicatriz, porque queimou estourou, né, aquelas bombinhas na minha perna, chegou a ferir. Eu tenho a cicatriz até hoje. Meu pai gostava muito dessas coisas, de festejo, de festejar essa época de Santo Antônio, São João, São Pedro. Mas o dele era mais. Ele tinha devoção com Santo Antônio, né? Sempre teve devoção com Santo Antônio. Então isso aí ele nunca passava sem comemorar, sem festejar. E aí teve um ano que ele estava sem condições de comprar os festejos, né, junino. E aí ele falou assim que ele tinha feito uma promessa, acho que ele tinha feito uma promessa para Santo Antônio que todo ano ele ia soltar fogos para Santo Antônio. E aí nesse ano que ele estava sem condições de comprar os festejos, porque o ano era meio difícil, ele pegou a espingarda e deu um tiro para poder festejar, né? Para não passar em branco. Na cabeça dele, ele tava tipo quebrando uma regra da promessa que ele fez, né? E tadinho, na mentalidade dele, ele dando um tiro de espingarda, ele tava comemorando ou festejando, né? Aí eu lembro disso. Às vezes é coisas assim pequenas que a gente lembra e lembra com muito amor, né? Com muita saudade. Ele era um pai amoroso, ele não era de, assim, de abraçar a gente. Ele não era de falar eu te amo, mas nas atitudes dele, nos gestos dele, ele mostrava pra gente que ele amava a gente. Porque ele não deixava a gente passar nenhuma necessidade. Eu lembro que ele trabalhava a semana toda, que na época falava de trabalhar de alugado, né? Aí ele trabalhava a semana toda, o dinheirinho que ele pegava na semana, no sábado ele ia para Esperança para comprar fruta, pipoca pra gente. Aí vinha com aqueles saquinhos de bala, de algodão doce, tudo para agradar a gente. Aí ele não era assim, não era de abraçar. Ele não era de abraçar a gente, pegar a gente no colo. Ele não era de fazer essas coisas, não, assim, de dar carinho, assim, que a gente vê nos dias de hoje, a gente vê, né? As pessoas abraçando, dando beijinho, fazer carinho nos filhos. Mas o carinho dele era diferente, era de outra forma, era assim. A gente sabia que ele gostava da gente, que ele amava a gente. Ele não precisava falar, filha, eu te amo, né? Nos últimos anos que eu vim pra cá pro Rio, né? Que eu moro no Rio de Janeiro. Eu vim pra cá cedo, eu sempre ia todo ano de férias. Eu tirava 30 dias de férias todo ano. Trabalhava aí, eu falava, nossa, o final de ano é pra passar com a minha família. Minhas férias é pra passar com a minha família. E aí eu ia e eu achava engraçado porque ele confundia muito eu com a minha irmã, com a Aninha, a Ana Lúcia. Aí às vezes ele falava assim, ô Ana, eu falo, não pai, é a Adriana. Ele me confundia, aí às vezes chamava a Aninha de Adriana. Ele confundia a gente. Aí sempre que ele falava, aí ele falava assim, ih, eu me confundi. Mas ele já estava já com uma idade já bem avançada. Tava com a idade bem avançada. Ele fumava um cigarro de palha, que era aquele cigarro que tinha que cortar, né? Aquele cigarro de rolo. Aqui chama cigarro de rolo, né? Fumo de rolo. E aqui onde eu moro, aqui perto, tem uma galeria que vende fumo de rolo. E quando eu passo nessa galeria, às vezes eu tô com pressa para fazer alguma coisa, para resolver alguma coisa, e eu diminuo meu passo para sentir aquele cheiro do fumo de rolo. Porque eu lembro muito dele. Toda vez que eu vou no centro de Caxias, eu lembro do meu pai, assim. Quando eu passo e sinto esse cheiro, vem aquele cheiro forte. Eu lembro do meu pai fumando. E ele, às vezes, ele fazia raiva a gente, ele pegava, fumava e soltava fumaça em cima da gente. Eu, ai pai, esse cheiro horrível. Mas ele fazia pra fazer raiva a gente, às vezes, sabe? Pra implicar, né, com a gente, né?
Mas se tornava até engraçado depois, né? Mas meu pai era uma pessoa assim maravilhosa, um pai exemplar. Minha mãe também, minha mãe não deixou a desejar, né? Assim, minha mãe foi muito protetora, foi muito acolhedora, foi muito amorosa com a gente também. Falar do meu pai e falar da minha mãe também, né? Porque os dois eram um só, né? Então, falar do meu pai é falar da minha mãe também. Pai, receba meu amor, minha saudade e meu orgulho. Obrigado por tudo.